Se você já está há algum tempo no mercado, tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase: 80% dos rompimentos falham. Mas você já parou pra pensar que isso não significa porra nenhuma? Nesse vídeo você vai aprender que não só não faz sentido essa frase, como também vai aprender a reconhecer bons rompimentos e operar a favor deles. Então você sabe que 80% dos rompimentos falham. Tá, mas e daí? Do que isso vai te adiantar? Antes da gente ir pro tópico aqui, vamos tentar imaginar como seria a gente operando com isso na nossa cabeça. 80% dos rompimentos vão falhar. Vamos lá ver o que acontece. Então vamos operar aí com esse pensamento de 80% dos rompimentos falham. A gente vai aqui, ó. Já sabe reconhecer uma lateralidade, então a gente sabe que para uma lateralidade acontecer, a gente tem que romper uma máxima e uma mínima inflexível. O mercado rompeu a máxima aqui, e agora ele vem romper a mínima. Se eu sei que quando ele romper a mínima inflexível, ele vai virar um mercado lateral, eu já vou aproveitar que 80% falham, e aí eu vou comprar. Por que eu vou comprar aqui? Bom, tá baixo, né? Tá falando de romper. Vou fazer o seguinte, 100 pontos de gain para 200 pontos de stop. Então, compro aqui. Bom, rompeu, vamos ver, foi contra mim, voltou, não foi 100 pontos e me estopou. Menos 200 pontos, putz. Beleza, menos 200 pontos, vou esperar o mercado voltar a corrigir. Então, o mercado vem, ele vai voltar a subir de novo, vai fazer uma perna de compra aqui. Quando ele romper, eu vou vender, né? Porque 80% vão falhar, então eu vou vender. Assim que ele romper, eu tô vendido aqui nessa massa. O que acontece? O mercado, bom, vai vir aqui, putz, não chegou em 100 pontos, ó, 100 pontos não pegou aqui minha entrada, voltou a subir, me estopou 200 pontos, por menos 400 pontos. Vamos continuar. O mercado volta, ele cai, aí faz uma perna de baixa, rompe a mínima, e agora rompendo a mínima, né, eu vou comprar novamente. Eu compro nessa mínima, e o mercado, ele sobe e pega aí meus 100 pontos, beleza? 100 pontos de ganho, então tô menos 300 pontos só. Agora é só esperar. Aí o mercado vai vir, vai voltar a subir, quando ele renovar a máxima, eu vou vender de novo. E aí eu vendo aqui, e o que acontece? O mercado provavelmente pulou meu stop, tomei os 500 pontos de stop, ou no mínimo os 200 pontos de stop normal. Ou seja, 80% de rompimentos falham. Beleza, falhou aqui, ó, um monte de rompimento falhou. Eu consegui ser lucrativo sabendo disso? Não. Então, para que serve isso? Agora, vamos para o que realmente importa. Então, vamos entender o que realmente importa quando se trata de rompimento. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Onde estão as inflexivas? Depois que a gente identificou essas inflexivas, a gente tem que saber contar as pernas da lateralidade. Quanto menos pernas o mercado fizer para romper uma lateralidade, melhor é o rompimento. E temos que compreender o contexto. Essas 3 etapas são fundamentais para a gente conseguir ter um bom rompimento, ou seja, um rompimento que vai ser vencedor, que vai conseguir tirar o preço daquela região. Vamos reviver aquele mesmo dia que a gente fez agora, só que seguindo os conceitos do método. Analisando o dia agora, vamos ver o seguinte. A gente precisa, para um rompimento, identificar as inflexivas, a máxima e a mínima do dia. A gente tinha aqui uma máxima e uma mínima. Elas foram rompidas, o mercado se transformou no mercado lateral. Logicamente, aqui vira a nova máxima e depois que o mercado cai, aqui vira a nova mínima. JP, nesse ponto, a barra de rompimento foi essa daqui. Eu poderia ter vendido aqui? Não. Por quê? Porque a barra de rompimento é uma barra ruim, ou seja, uma barra que não fecha abaixo do ponto de rompimento, no caso de um rompimento de baixa, ou acima de um rompimento, do ponto de rompimento, no caso de um rompimento de alta. Então aqui eu não poderia vender. Ok, esse é o primeiro ponto. Então, estabelecidas as inflexivas, a gente sabe que tem uma aqui mais embaixo na mínima, perfeito? A gente sabe disso, estamos no mercado lateral. Qual que é a segunda regra? A gente precisa entender a força do rompimento. Lembra? Quanto menos pernas o mercado fizer até romper a máxima, melhor é o rompimento. Aqui a gente tem um rompimento perfeito, porque ele tem uma perna só. Só uma perna de compra até a máxima. Então você pode pensar, aqui é um bom rompimento, aqui é uma boa compra de rompimento. Certo? Errado. Por 2 motivos. O primeiro, como eu falei agora há pouco, a barra tem que fechar acima do ponto de rompimento. E o que não é o caso. Ó. Se eu botar aqui uma linha mais precisa, a gente vai ver que o mercado fecha abaixo do ponto de rompimento. Então, não caracteriza um bom rompimento. Por quê? A mensagem que o mercado está te passando aqui nessa máxima é de que existe mais força vendedora do que força compradora. Os compradores não conseguem se manter acima da última inflexiva. Logo, a pressão está sendo vendedora aí. Por mais que dentro da lateralidade, a pressão seja compradora, porque o mercado consegue fazer boas pernas de compra. A gente tem aqui um problema de pressão, onde o mercado não consegue romper ficar acima da inflexiva, mas existe outro problema, que vem o terceiro ponto lá da nossa listinha, que é o contexto. Se a gente olhar para trás aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, aqui tem uma inflexiva aqui mais atrás. Temos uma inflexiva. Sabendo disso, se eu comprasse essa barra com o stop técnico, qual é o stop técnico do rompimento? Na mínima da barra de rompimento. Se eu compro aqui, eu vou estar com 460 pontos de risco para buscar 347 pontos até o primeiro alvo, ou seja, risco-retorno negativo até o primeiro alvo. Isso desestimula a pressão compradora e faz com que essas operações tendam a falhar, sejam desvantajosas de serem feitas no longo prazo. Sabendo disso, a gente não teria como comprar aqui pensando apenas no contexto. Peguei aqui o jeito, já que pelo que você me falou, quando o mercado vier aqui abaixo agora,
eu não vou vender, porque o mercado ele vai falhar de romper mais a barra que rompeu. É uma barra compradora, né? Uma barra que falha o rompimento. Então, não tem por que eu comprar aqui, ou quer dizer, vender aqui. Seria um rompimento muito ruim. Agora, JP, beleza. Mas e agora aqui, ó? Aqui tem uma barra muito grande, muito acima do normal, a barra gigantesca, e tá rompendo. Eu deveria comprar esse rompimento? Se você está prestando atenção, você sabe que não deveria comprar esse rompimento, porque o mercado fez quantas pernas até romper? Uma perna, corrigiu, segunda perna, ou seja, rompimento em duas pernas. Rompimento em duas pernas, ele é bom? Geralmente não, porque já acumulou pressão contrária, tende a puxar de volta para a lateralidade, um rompimento ruim. Mas, é possível operar um rompimento em duas pernas? Sim, desde que a pressão da segunda perna, ou seja, a construção dela seja uma construção boa de perna. Como, por exemplo, se isso aqui fosse uma segunda perna, formada desse jeito por várias barras de compra, você poderia comprar. Seria um trade bom, dependendo se tivesse todo o resto alinhado, claro, você teria aí um bom rompimento. Nesse caso, você não tem um bom rompimento, porque aí entra outro conceito. Vou passar rapidamente para a gente não desvirtuar o vídeo, que é um clímax, tá? Basicamente, o clímax é uma perna que acontece dentro de uma lateralidade, que ela é formada por uma única barra. Então perceba, aqui a gente vai ter a lateralidade, a gente vai ter o mercado corrigindo, os vendedores corrigindo, e quando os compradores vão fazer uma segunda perna, eles fazem uma perna de correção, corrigem, e aí a segunda perna é formada pelo quê? Pela barra, por uma barra só, uma barra gigantesca, que se chama barra climática. Quando essa barra aparece, ela tá te indicando fraqueza, não força, é desespero para chegar no alvo logo, e significa que quando essa barra fechar, dificilmente ela vai conseguir mensurar. Rapidamente ela vai ser revertida, que é o que a gente até consegue ver aqui já mais para frente, né? Que ela rompeu, e aí qual foi o alvo dos compradores e vendedores? Ó, a reversão dela, percebe? É uma barra que ela mostra fraqueza. Enfim, não vou entrar nesse ponto, senão eu vou desvirtuar, mas ela mostra fraqueza. Então, uma barra de clímax você não compra ela. Vamos voltar para a aula. Então, rapidamente, você já aprendeu que operar com método é muito superior do que você operar com um conceito raso, uma frase que não te diz muita coisa. Lembrando que o mais importante é você sempre entender que o contexto vai prevalecer, beleza? Deixa até aqui de vermelho. O contexto, ele é o mais importante, tá? Você sempre tem que operar baseado nele e saber interpretar ele é função de uma boa leitura, de um bom trader. Agora a gente vai para uma aula detalhada sobre o rompimento, tudo que eu ensino, igual eu ensino no curso, mas antes eu quero reforçar uma coisa para você. Cuidado com essa prática que é muito comum de você ficar consumindo conteúdo raso, que parecem que são elaborados, mas eles são só frases de efeito, né? Uma frase feita para você se sentir aprendendo, mas sem aprender. Então quando você vai colocar em prática, como a gente fez agora no gráfico, vê que não tem como você fazer aquilo porque não tá te dizendo nada no fim das contas. Quando você ouvir frases como essa que eu coloquei, corra, tá? Porque provavelmente a pessoa que tá falando ou não sabe te passar o que ela sabe, ou ela não sabe também, beleza? Então, por exemplo, o mercado veio me violinar antes de ir no alvo. Mas veio te violinar por quê? Porque se ele te violinou é porque tem algum motivo. Aconteceu, tinha algum obstáculo no caminho? Qual que era? O seu stop estava posicionado corretamente ou não? Por que teu stop estava onde estava? Essas perguntas precisam ser respondidas quando você está aprendendo sobre day trade ou ensinando sobre day trade. Tem muito ruído aqui. Ruído não existe. Ruído é a palavra que inventaram para quando você não sabe o que está acontecendo, você fala que é ruído, mas tudo o que acontece no mercado é informação. Cada barra está te passando informação. Vou comprar aqui porque está um cenário comprador. Isso aqui é uma loucura extrema, tá? Tipo assim, o cenário é comprador. Beleza, e aí você vai comprar aqui, mas objetivamente, o que te diz que é a hora de comprar aqui? Nesse momento, não 1 minuto depois, não 5 minutos depois, porque é um cenário bom comprador, não faz sentido. Vou ser mais agressivo porque o mercado tá bom. Então tá bom e você vai estar tentando perder no mercado bom, porque você tá operando sem fundamento nenhum, porque o mercado tá bom. O que significa isso? É vazio, entendeu? O mercado fez uma perna ABC, tá? Mas qual o critério que você usa para dividir a perna ABC? É uma correção? Porque o que é uma correção? Cada barra contrária é uma correção. Então, cada barra divide uma perna. Você precisa ter conceitos objetivos, porque senão você acaba entrando numa subjetividade onde você não consegue aprender de fato o negócio, porque cada um vai falar uma coisa porque parte de uma análise subjetiva, onde não tem parâmetros claros do que está acontecendo. E ter parâmetros claros é fundamental para você ficar consistente. Utilizo um stop X de pontos, um stop fixo de pontos. Isso aí não faz sentido nenhum. A volatilidade do mercado ela muda, então teu stop precisa mudar, precisa estar de preferência em pontos técnicos do mercado que sejam replicáveis, independente da quantidade de pontos. A última, o mercado está muito esticado. O que é estar muito esticado? Ele está numa tendência e você não opera a tendência, é isso? Porque não existe mercado esticado. Perceba, são conceitos abstratos, onde você abre uma subjetividade muito grande. Então, se você ficar se baseando em coisas desse jeito, não tem como você ficar consistente, porque você está abrindo espaço para conceitos abstratos na sua cabeça. E isso vai te fazer perder dinheiro. Então, se você está enrolando aí no trade, tipo, tendo dificuldade, provavelmente é isso.
tá muito abstrato o método na sua cabeça. Então vamos para a aula de rompimento. Agora eu vou te dar uma aula aprofundada do que é um rompimento e tudo sobre o rompimento para você sair daqui sabendo tudo. Então vamos para nossa primeira aula de rompimentos. Quando a gente vai aprender alguma coisa no day trade, mais importante do que aprender só o padrão, a visual, é importante você aprender o que significa para o mercado aquilo que você está aprendendo. Por quê? Um trader, quando está operando, ele precisa saber pensar, raciocinar em cima do que ele está vendo. Eu separo em dois pontos. Um, você tem a leitura, que é você ler o que o mercado está te mostrando objetivamente, ou seja, ler padrão por padrão, e isso é o mais fácil de se fazer. Mas, se você só souber fazer a leitura e não souber fazer a análise, você não vai conseguir ser consistente, porque você vai ficar com uma leitura do preço engessada, que vai se basear somente em desenhos no gráfico, mas você não vai saber pensar por trás o que está acontecendo. E aí eu falo tanto, não segue setup. Se você só aprender leitura, sem aprender a analisar, você vai saber o quê? Vários setups que você vai achar que está sendo um trader profissional, mas não está sendo. Você está sendo simplesmente um seguidor de desenho. E não é isso que a gente tem que ser. O que o rompimento significa para o mercado? O rompimento é um desequilíbrio de força. Então, o rompimento sempre vai acontecer em lateralidade. O mercado, quando está lateral, é como se fosse um cabo de guerra. Você tem vendedor puxando para um lado, comprador puxando para o outro. Só que as forças estão igualitárias. Ninguém está conseguindo mover o preço para fora de uma área. Quando você tem um rompimento, um indicativo que o outro lado, então nessa metáfora do cabo de guerra, deu um puxão mais forte para o seu lado do que o outro. Ou seja, por um breve momento ele teve força. Será que ele vai conseguir sustentar essa força? Isso é o que a gente vê depois no desenrolar de um rompimento. Mas sempre que há um rompimento, há essa tentativa de um lado de dar esse puxão para poder acelerar o preço na direção favorável a ele. Isso é o que o rompimento representa no mercado. É sempre uma tentativa de buscar novos preços para poder lateralizar novamente, a força se equilibrar novamente. Mas, tão importante quanto você saber o rompimento, você precisa saber identificá-lo. Vamos rapidinho aqui para o gráfico para te mostrar o rompimento acontecendo. Então, vamos entender aqui como o rompimento funciona, né? Aqui a gente vai ter a lateralidade se formando quando o mercado rompe máxima e mínima, a gente já sabe, inflexível. Então, sempre que o mercado renovar uma mínima ou uma máxima, ele vai estar tentando romper. Percebe o cabo de guerra? Ele vai tentar puxar para o lado dele. Então, aqui o mercado vai estar puxando para os vendedores, tentando puxar, mas perceba, sempre que ele vai abaixo, o mercado falha. Ele vai abaixo de barras, ó, rompe abaixo, falha. Rompe abaixo de uma barra, falha. Vai abaixo de uma barra, falha novamente. Então, perceba, sempre que ele vai abaixo, ele falha aqui de novo. Veio abaixo de barra, ele falhou. Por quê? Sempre que o rompimento está tentando acontecer, os compradores estão puxando de volta para a lateralidade. Aqui o mercado faz a mesma coisa para cima. Ele rompe a máxima aqui para cima. Quando o mercado rompe, o vendedor puxa de volta. Ele rompe a máxima de novo, puxa de volta. Rompe a máxima de novo, puxa de volta de novo. E o mercado fica fazendo isso numa lateralidade. Quando que acontece o rompimento? Quando o mercado consegue romper aqui a mínima, eles puxam para um lado, ou seja, o mercado acumula pressão e o outro lado não consegue puxar na mesma intensidade, não tem força para manter o preço nessa lateralidade. Então, um lado puxa o preço para levar para uma nova zona que o preço vai lateralizar novamente. Então, aqui a gente pode ver que depois o mercado começa a cair, depois fica lateral novamente. Bom, mas agora que você já sabe que o rompimento é esse puxão no preço, a gente precisa entender o seguinte: para ele funcionar, ele precisa ser um bom rompimento. E como que um bom rompimento é construído? Aí que vem a pegadinha, que é 80% dos rompimentos falham, porém 80% dos rompimentos mal construídos falham. Rompimento bem construído, a proporção é inversa. Você tem 80% deles funcionando, sendo levados adiante. E o que caracteriza um bom rompimento? Pensa, esse rompimento é esse puxão final aí para poder deslocar o preço. O que vai influenciar no funcionamento ou não desse rompimento? Vai influenciar a força com que ele é construído. E como que força é construída no mercado? Através de barras de tendência ou microcanais. Você sabendo reconhecer isso, você vai entender que quanto mais força o rompimento vem para até o momento dele romper, mais chance ele tem de funcionar. Então já começa a diferenciar. Não é todo rompimento que é igual, existem diferenças entre os rompimentos. Vou mostrar para vocês aqui agora como cada rompimento ele é construído e como a força importa. Os rompimentos bons, eles possuem 3 características que são essenciais para que você reconheça um rompimento forte, que é poucas pernas até o momento do rompimento. Ou seja, o que é uma perna, né? É um movimento em uma direção e sempre que ele corrija pelo menos 50%, ele divide esse movimento em uma nova perna. Nesse caso, nós temos um rompimento formado em 2 pernas. O segundo ponto é, ele tem barras de tendência na sua construção, ou seja, você tem muitas barras de tendência aqui construindo esse momento de rompimento, e elas indicam força, e elas geralmente vêm juntas de um microcanal, que são sequências de barras que só rompem um lado. Aqui no caso, você tem uma barra, 2, 3, 4 barras que só rompem a máxima da barra anterior, nunca a mínima. Isso mostra momentum para o lado comprador. E terceiro, a barra de rompimento é uma barra de tendência, uma barra forte, fechando acima do ponto de rompimento. Então, essas 3 características são fundamentais para você ter um bom rompimento. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um mercado que ele faz uma perna compradora, corrige, faz uma segunda perna compradora, que é a nossa barra de rompimento. Esse mercado ele fez 2 pernas, ou seja, já não é o ideal. Você tem um mercado que já acumulou pressão contra ele, mas a segunda perna, ela é esse
excepcionalmente forte. Você tem muita barra de tendência, você tem um microcanal a favor, que perceba que as barras não rompem a mínima da barra anterior, só rompem a máxima, e você tem também a barra de tendência rompendo a máxima e se mantendo acima dela, ou seja, perceba, o fechamento da barra se mantém acima do ponto de rompimento. Aqui você tem caracterizado um bom rompimento, que tem chance muito grande de se tornar uma tendência de alta, porque você tem essa força, a força com que o mercado foi construindo o movimento, ela é enorme, tá? Diferente de um rompimento ruim, que ele geralmente é feito por uma barra de rompimento ruim, por um movimento dividido em 3 pernas ou mais, muita fraqueza no movimento, ou seja, o mercado quando vai romper, ele não vem fazendo microcanal, ele vem fazendo barras que vão dividindo a perna até subir, e esses rompimentos geralmente falham. Esse rompimento aqui, ó, perceba que mesmo ele sendo forte, o mercado voltou a corrigir, tentou, né, falhar o rompimento, não conseguiu, quando chegou aqui na mínima da barra de rompimento ele falhou, e o mercado voltou a subir. Então aqui você tem um momento de um bom rompimento. Vamos ver um rompimento fraco, qual é a diferença? Então perceba, aqui nós teremos um exemplo bem claro de um rompimento ruim, que é esse rompimento. Por exemplo, a gente tem um rompimento, qual é a característica de um rompimento forte? Rompimento com muita pressão e poucas pernas. Vamos ver primeiro o exemplo daqui de cima, rompimento de alta. Os compradores vão fazer uma perna só, opa, excelente. Então, o mercado vindo tentar fazer um bom rompimento, mas o que ele está falhando aqui? Ele rompe a máxima do dia. E a barra fecha onde? Abaixo do ponto de rompimento. Perceba que a barra de rompimento é a barra ruim, é uma barra que fecha assim, abaixo do ponto de rompimento. Então, nesse caso, a gente teria aqui um rompimento ruim, você nunca pensaria em comprar aqui, por exemplo. Depois o mercado faz o quê? Ó? Uma perna de baixa, corrige, faz uma segunda perna de baixa, corrige, faz uma terceira perna de baixa. Rompimento em terceira perna. É um rompimento ruim. Todo rompimento em terceira perna é um rompimento ruim? Sim, tá? Em segunda perna, você ainda dá o benefício da dúvida. Se o mercado fizer uma pressão muito grande na segunda perna, você pode entrar a favor desse rompimento, mas rompimento em terceira perna ou mais sempre será um rompimento ruim. Por quê? Porque ele já acumulou muita pressão contra ele. Ó. Imagina que todo esse tempo que o mercado está aqui e aqui, ele está acumulando pressão contra ele. E por isso que a chance dele falhar é enorme. E para coroar ainda, a gente tem um ponto positivo, que é, a gente tem uma sequência de barras forte aqui nessa terceira perna, mas por ser terceira perna, a gente já não venderia, tá? Já não entraria a favor desse rompimento. Porém, no terceiro quesito, que é ter uma boa barra de rompimento, ele também falha, tendo, ou seja, um ponto positivo e 2 pontos negativos, tanto as pernas quanto a barra de rompimento, ó, que é uma barra que vem na mínima e fecha acima do ponto de rompimento, sendo um rompimento ruim. E perceba que depois isso vai se repetir algumas vezes, ó. Aqui de novo ele vai tentar romper, vai falhar, aqui novamente ele vai tentar romper, vai falhar, aqui novamente ele vai tentar romper e a barra vai falhar, vai fechar acima do ponto de rompimento. Quando isso acontece, o mercado vai corrigir novamente, ó, vai fazer agora uma quarta perna. Então imagine, se 3 já são ruins, 4 é muito pior, quarta perna para tentar de novo romper e novamente vai fazer uma barra de rompimento ruim, tá? Vou até marcar aqui uma linha para você ver. O mercado novamente, ó, fecha acima do ponto de rompimento, tá vendo? Novamente uma barra de rompimento ruim em várias pernas. Esse tipo de rompimento quase sempre vai dar errado, nunca vai ser uma boa entrada a favor dele e quase sempre ele vai dar errado, valeu? Então, terceiro ponto que eu acabei até me antecipando é a importância da barra de rompimento, tá? Quero que você sempre fique atento agora à importância de que a barra de rompimento feche se for um rompimento de baixa, feche abaixo do ponto de rompimento, se for um rompimento de alta, feche acima dele. Entenda. Uma dúvida que é bem comum. Qual que é a barra de rompimento? Ela é a barra que vai acima ou é a barra que fecha acima? A barra de rompimento é a barra que vai acima. Não importa se ela foi acima do ponto de rompimento, voltou e virou um doji vendedor. Não importa. A barra de rompimento é o doji vendedor. Ah, mas se só ficou o pavio acima. Então, o pavio é o rompimento comprador. É um rompimento ruim. E o mesmo vale para venda, tá? Então, se o mercado rompe o mercado para baixo e fecha um doji comprador, esse doji comprador, ele é a barra de rompimento. E uma péssima barra de rompimento. Então, você já sabe que não vai querer entrar a favor desse movimento agora, beleza? Vamos ver no gráfico rapidinho, passar por cima para poder ir para o próximo tópico. Então, ó, veja esse rompimento aqui, que ele é formado em 2 pernas. Então, você tem um mercado fazendo uma perna vendedora, uma correção, uma segunda perna vendedora e rompendo. Agora, perceba qual que é a diferença aqui. Você tem o mercado fazendo uma barra que fecha abaixo do ponto de rompimento, tá? Então, você tem que o mercado fechando abaixo do rompimento. E só esse detalhe já valida, por exemplo, uma venda aqui para você tentar pegar uma tendência vendedora, um rompimento bom vendedor acontecendo aqui na sua frente, beleza? Então você tem um bom momento vendedor aqui. E, de novo, o rompimento, ele é perfeito? Não. Ele tem 2 pernas, né? 2 pernas. Mas ele tem uma barra que fecha abaixo do ponto de rompimento e ele também tem uma sequência, tá vendo? Um microcanal vendedor com muitas barras de tendência, aumentando a pressão dos vendedores nessa região, que é a segunda característica de um bom trade. Ou seja, ele tem uma desvantagem, que é o fato de ter 2 pernas, mas ele tem 2 vantagens, que é a sequência forte de barras de venda e a barra de rompimento fechando abaixo do ponto de rompimento. Então, a gente tem
tem um excelente rompimento aqui, como você pode ver. Ele funciona, ele acaba funcionando e levando o preço aí para uma tendência de baixa. E agora aqui, os nossos dois últimos pontos. O contexto, ele é o mais importante e a continuidade é importantíssima. Quando você tem um rompimento, é importantíssimo que se você entrou na barra de rompimento, teve todos aqueles requisitos, cumpriu, e você entrou, que a barra seguinte te confirme a sua entrada, ou seja, ela seja uma barra de continuidade. Se você entrou no rompimento vendedor, que o mercado, a barra seguinte caia, seja uma barra vendedora. Se o rompimento é comprador, a barra seguinte seja compradora, beleza? Isso é fundamental para o seu trade funcionar, porque quando você entra no rompimento, você está entrando no pior momento possível, ou seja, na pior localização possível, porque é sempre a localização mais alta ou mais baixa daquela lateralidade. Você precisa de muita força para que o mercado consiga deslocar daquele preço sem pegar no seu stop. Toda a confirmação a seu favor é importantíssima, principalmente a primeira. Depois que você entrar numa operação, você precisa que o mercado vá a seu favor imediatamente na barra seguinte, seja uma barra a seu favor. Senão você está correndo muito risco, o melhor seria sair da operação. E o contexto, que é o mais importante, é o que ninguém quer ouvir, né? Mas que é a parte chata, que é, para você conseguir lucrar no day trade e aprender a operar de verdade, você precisa não só saber cada padrão individualmente, ou seja, um rompimento, uma lateralidade, um canal de impulsão, um canal lento, contar pernas, localização, tudo você tem que saber, como também você precisa juntar todas essas coisas, ou seja, primeiro, leitura, você vai saber ler essas coisas, depois análise, você vai analisar com base no que cada coisa significa, se o contexto ele é bom ou ele é ruim, e analisar o contexto como um todo é o mais importante para você ter uma boa operação. E isso você só faz aprendendo a operar tudo. Se você quer aprender isso, eu vou estar disponibilizando aqui meu curso para você aprender, tá? Meu curso completo de day trade, onde eu ensino tem mais de 50 aulas lá, muito tempo de conteúdo, tem muitas horas de conteúdo e tem um grupo do Telegram onde eu faço todos os dias abertura e fechamento de mercado, dizendo o que eu acredito que vai acontecer no dia e como eu vou operar no dia, ou seja, eu sempre falo antes o que eu vou fazer no dia, e no fechamento, onde eu analiso o que aconteceu no dia, tiro dúvida de vocês, se vocês tiverem, e comento sobre os melhores trades do dia. Então, se você quer aprender, o link vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar o curso aberto agora para quem quiser entrar, porque no mês que vem a gente vai falar uma mentoria em conjunto para quem estiver dentro do grupo. E aí eu vou poder passar todo o conteúdo do curso com vocês. Então, eu vou meio que fazer uma revisão ali em 5 aulas com vocês. Cada aula, cada encontro ao vivo, né? Cada aula ao vivo sobre um módulo do curso. Então, se quiser se inscreve lá, entra no grupo que vai ser muito bom. Valeu? E agora, para quem ficou até aqui, uma dica bônus de como você operar rompimento. Por quê? A maioria dos rompimentos ela vai ser ruim. Vai ser um rompimento que a gente já viu construído de maneira fraca. Mas esses rompimentos que são construídos de maneira fraca também são possíveis de serem operados. Como que você faz isso? Aí você vai ter que exercitar a paciência junto com uma técnicazinha que eu vou ensinar aqui para você. Se você reparou, vários dos rompimentos que eu mostrei durante a aula são rompimentos ruins, que funcionaram, que acabaram funcionando, mas eu tava falando de outra coisa, de outro aspecto no momento. Então, por exemplo, eu tava atento, você viu, o JBC mostrou essa lateralidade aqui, e eu vi que o mercado fez uma perna, fez duas, rompeu, a barra de rompimento foi ruim, mesmo assim o mercado virou uma tendência de baixa. Então quer dizer que eu perderia um movimento desse? Não. Aí você vai ter apresentado o conceito de reteste do ponto de rompimento. E esse conceito ele é importantíssimo, por isso que eu deixei aqui para uma dica bom só para quem ficou até o final, para aprender. Perceba, qual que é a barra de rompimento? É a barra que veio abaixo a primeira vez. Essa daqui é a nossa barra de rompimento. Dessa barra até a primeira correção, nós teremos o que eu chamo de zona de reteste do ponto de rompimento. Presta atenção, dessa barra aqui, da máxima dela, até a mínima dessa barra, que foi a primeira, a barra que deu continuidade, nós teremos aqui, vou deixar de amarelo, a zona de reteste do ponto de rompimento. Enquanto o mercado estiver trabalhando nessa zona, você vai estar aqui, tudo isso aqui vai ser um reteste do ponto de rompimento, ou seja, o mercado tentando voltar, mas sem já tanta força para conseguir voltar para a lateralidade. Por quê? Porque o preço está trabalhando abaixo dela. Agora, tá na zona de reteste, o que você vai fazer? Você nunca vai entrar a favor, você nunca vai sair vendendo aqui, por exemplo, deixa eu mudar a cor da seta. Você nunca vai entrar vendendo aqui, mas você vai esperar por os compradores, ou seja, o lado oposto, se for para cima os vendedores. Você vai esperar que o lado oposto venha contra você, demonstra algum tipo de fraqueza, por exemplo, ele fez aqui uma perna, corrigiu, fez uma segunda perna, e depois você vai esperar por um segundo gatilho de entrada a seu favor. Gatilho de entrada eu ensino lá no curso, todos os gatilhos, mas geralmente vai ser um topo duplo, vai ser uma confirmação da inside, que nem foi o que aconteceu aqui, tá? Então você vai esperar por algum sinal vendedor após a fraqueza compradora dentro da zona de reteste, tá? Se os compradores conseguirem chegar aqui, acabou. Chegaram até aqui, você desiste do rompimento, continua vendo como lateralidade e vai tentando trabalhar em
cima disso. Você espera o mercado falhar nessa zona de reteste para depois você vender e pegar o rompimento. Todos os rompimentos ruins vão ter algum tipo de reteste para você poder entrar depois a favor desse movimento. Então fica prestando atenção nisso, que aí até rompimentos ruins você vai conseguir operar. Vou mostrar aqui outro rompimento também que eu mostrei durante a aula, que também daria para você operar. Aqui, ó, novamente, então, um outro rompimento. Perceba que o mercado ficou lateral, ficou aqui muito tempo lateral. Essa lateralidade eu vou expandir ela, vou continuar subindo ela aqui, aí perceba que ela vai vir romper a máxima. O mercado rompe a máxima da lateralidade aqui. E olha como o mercado se comporta para romper essa máxima. Ele faz várias pernas, ele faz uma perna de compra, uma correção, e aí vem fazer uma segunda perna, uma correção e uma terceira perna. E a barra ainda fecha como? Fecha abaixo do ponto de rompimento. Então, péssimo rompimento. Você nunca vai entrar a favor disso, correto? Correto. Como você faz para você poder operar esse rompimento, então? Você vai esperar pelo reteste. Lembra? A barra de rompimento vai criar a zona de reteste, nesse caso uma zona bem grande, que é da mínima da barra de rompimento até a máxima do mercado antes de fazer a primeira correção. Então aqui, ó, essa é a zona de rompimento, a zona de reteste do ponto de rompimento. O que acontece com o mercado? Ele vem até aqui, corrige de novo, falha, percebe que vendedores falharam e compradores dão um sinal de compra. Então você tem agora um reteste e uma compra. Então você pode comprar aqui para levar o preço para uma tendência de alta e você não perde a tendência desse jeito. Percebeu? Então é assim que você faz para você conseguir operar bem um rompimento. Seja um rompimento bom, seja um rompimento ruim, você consegue operar. Só que agora com a diferença que você já não entra mais nos rompimentos ruins, você só entra em rompimentos bons. E aí, 80% dos rompimentos falham? Beleza, podem falhar, mas você só vai pegar os rompimentos bons, valeu? E nos ruins você também vai sair lucrativo. Espero que você tenha gostado da explicação de hoje. Esse foi o vídeo sobre rompimentos. Deixa o like, se inscreve, valeu!